Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. Estamos aqui para mais uma aula de NR10 aqui na CETEPS e hoje o nosso foco vai falar sobre sinalização de segurança. Nas nossas outras aulas a gente já começou a falar sobre o prontuário de instalações elétricas que algumas empresas precisam ter. Última aula a gente focou na parte de treinamentos, quais os tipos de treinamento previstos na NR10 e a periodicidade que a gente deve aplicar esses treinamentos. E agora na terceira parte desse módulo aqui a gente vai falar sobre sinalização de segurança. Um fator essencial dentro das empresas é a questão de sinalização. A sinalização ela causa um impacto visual para a pessoa, para o trabalhador. Quando você chega no ambiente, está lá uma placa, proibido usar isso aqui, risco de morte, isso causa impacto no trabalhador, ele lê aquilo. E às vezes ele lê uma vez, ele lê duas, ele lê três, ele lê quatro, aquilo já fica no subconsciente dele e ele fica isso gravado. Então a sinalização, para os profissionais da área de segurança, é essencial que eles utilizem isso de uma forma abrangente, porque as orientações que forem dadas por meio de cartazes, de murais, de placas de advertência, aquilo vai ficando uma imagem, vai ficando uma imagem, vai ficando uma imagem na mente do trabalhador, até que isso se torna normal, se torna algo corriqueiro para ele e ele incorpora essas ações preventivas. Então a sinalização de segurança é algo que a gente tem que focar dentro dos ambientes de trabalho ao qual a gente estiver inserido. Então, se a gente está numa empresa, pense muito nisso. Quais placas de sinalização, de segurança, placa com os EPIs que são obrigatórios, placas com advertências de segurança, placas com orientações de segurança. Pode ter certeza que o profissional da área de segurança que fizer isso, ele vai conseguir ter um resultado maior, evitando acidentes e conscientizando as pessoas do que deve ser feito. Além disso, ainda tem um plus. Qual é o plus? O plus é que numa ação judicial, numa ação trabalhista, essas informações, essas placas ainda podem servir como defesa para a empresa, mostrando que ela se preocupava com seus trabalhadores e ela deixava isso claro e dava as orientações por meio dessas placas, por meio dessa sinalização. Então vamos lá, o que é a NR10? A gente vai falar agora sobre sinalização focado na parte elétrica, então a gente não vai abrir isso aqui muito, vamos focar aqui o que a NR diz, sinalização de segurança. Então a NR10 ela fala que deve ser adotada a sinalização adequada, inclusive é importante que depois você confira a NR26, nós não vamos entrar em detalhes nela, mas é importante que você dê uma lidinha porque ela fala sobre sinalização de segurança, fala inclusive sobre a questão de cores, padronização de cores, qual cor eu devo usar para fazer um equipamento de proteção. Então ela tem vários detalhes super interessantes lá. Mas independente da NR26, o que deve conter nessa sinalização, o que ela deve atender, quais situações ela deve observar. Então vamos lá, vamos olhar no detalhe aqui. Primeira parte, identificação de circuitos elétricos. Então, sinalização vai envolver o quê? É 110, é 220, é 380, qual é que tipo de voltagem a gente tem ali, que tipo de circuito elétrico a gente tem ali. Então, primeira parte. Segunda, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comando. Então, quando eu for lá lembra a gente falou em outras aulas sobre isso, por o cadeado, para eu fazer uma manutenção, então essa trava, esse bloqueio, ele tem que estar acompanhado de uma placa, de uma sinalização indicando que está travado, que está bloqueado, que não é para mexer. Então isso aí é importante, ó. C. Restrições e impedimentos de acesso. Então, proibido entrar pessoas que não sejam autorizadas. Então isso tem que estar claro nos ambientes onde isso não é permitido, onde só os habilitados, só os que tiveram autorização podem. Tá? Letra D, delimitações de área. Então o que acontece? Até aqui eu posso ir, daqui para lá não. Então eu tenho que ter uma delimitação, eu tenho que ter algo que impeça de eu entrar nessa área
onde haverá um risco extra para a minha saúde, um risco potencial para a minha saúde. Então essas delimitações de área são importantes e isso é feito por meio de sinalização. Pode ser uma barreira física, pode ser uma corrente, pode ser uma fita isolando, enfim. Aí vai depender de cada caso aí dentro da sua empresa, tá? Letra E. Sinalização de áreas de circulação de vias públicas de veículos de movimentação de carga. Aí a gente já está falando não é muito mais na empresa, isso aí já é fora da empresa, mas se você vai fazer aí ó, uma intervenção numa via pública, tem movimentação de carga, você tem que colocar a sinalização, impedir o trânsito, desviar o trânsito, para você conseguir fazer essa intervenção. O pessoal que trabalha na rede elétrica, aí, às vezes é mais comum a gente observar isso. F. Sinalização de impedimento de energização. Então, ó, lembra que a gente falou? Você vai lá, lacra para você fazer uma manutenção, coloca um cadeado lá e você coloca uma sinalização que não é proibido ligar esse equipamento. Para quê? Para ficar claro para as pessoas que não é para usar esse equipamento. E para finalizar o nosso assunto de sinalização, identificação de equipamento, circuito impedido. Tá? Então, talvez num quadro de comando muito grande, existem algumas partes deles que vão estar funcionando a parte elétrica normal. E uma específica não vai estar funcionando. Então tem que estar muito claro isso, porque senão pode gerar um acidente. Então, sinalização na parte elétrica. Fique profissional da área da segurança, fique antenado, porque o fato de você usar a sinalização a seu favor pode ser significativo para você evitar acidentes. Então essa foi a nossa aula de sinalização de segurança. A gente fecha esse assunto e a próxima nós vamos falar um pouquinho sobre dúvidas frequentes que aparecem aí na NR10, ok? Então vem comigo que tem muita coisa boa na próxima aula. Até lá!